Em um podcast recente, Rafinha abriu o coração e fez um desabafo emocionante sobre sua carreira. E não poupou palavras ao falar de Tite e da seleção brasileira. Rafinha, aos 39 anos, resolveu contar tudo em uma entrevista ao podcast. Ele riu, chorou e não deixou nada de fora. Entre as histórias, destacou sua carreira recheada de títulos e, claro, aquela frustração que nunca saiu da cabeça: nunca ter jogado uma Copa do Mundo. Antes que eu me esqueça, rapaziada, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e deixem aquele comentário maroto. É de graça, rapidinho, e vocês ajudam demais o canal a crescer. Tamo junto! Em entrevista ao podcast Abre Aspas, Rafinha revelou detalhes de uma ligação que recebeu de Tite quando ainda era técnico da seleção brasileira. Segundo o lateral, Tite o procurou para entender seu sentimento em relação à seleção. Rafinha foi direto: professor, obrigado, mas eu pedi para ser desconvocado porque não me via concorrendo. Era a quarta opção. 2 machucaram e o quarto era eu. Não fazia parte da disputa. Apesar do elogio de Tite e de promessas de estar no radar, Rafinha foi sincero ao dizer que só gostaria de ser convocado se tivesse continuidade. Ele afirmou: se você me convocar, eu gostaria de ir, se tivesse umas 2 ou 3 convocações para me ver jogar. Tite convocou Rafinha em junho de 2017 para 2 amistosos na Austrália, contra a Argentina e o time da casa. Rafinha relembrou: contra a Argentina, joguei 3 minutos. Contra a Austrália, joguei o jogo inteiro. Na minha concepção, fui bem. Mas ao voltar para a Alemanha, a expectativa virou frustração. Na convocação seguinte, ele não me chamou. Outra convocação também não. Eu falei: cara, tem algo errado. A relação com a seleção começou a se desgastar e Rafinha decidiu abandonar a disputa por uma vaga na Copa do Mundo. Rafinha deixou claro que a mágoa não foi apenas pela ausência em convocações, mas pela falta de uma sequência justa. Eu disse a ele no telefone que só gostaria de ir se tivesse sequência. Não tive mais oportunidades. Fiquei chateado. Ele também falou sobre o impacto emocional dessa ausência. Abre aspas: joguei sub-17, sub-20, mas faltou a profissional. Podia ter ajudado todo mundo. Tava jogando num nível altíssimo no Bayern. Merecia, né? Fiz uma carreira espetacular. Rafinha não esconde a sensação de que foi subaproveitado no auge de sua trajetória. Vamos ver o que o Rafinha disse. Cara, não é mal resolvido, assim. É que uma vez eu pedi pra ser desconvocado da seleção. E aí, porque eu, assim, não... Quem sou eu, né, pra falar de seleção? A minha história da seleção é muito curta, porque, assim, cara, eu joguei muito tempo na Alemanha. Joguei 8 anos no Bayern de Munique e tive muito pouca chance. Esse é o coisa. De falando de seleção, eu só tenho a agradecer ao Dunga. Ao Dunga eu sou grato na seleção. O Dunga, cara, quando eu tava no Schalke 04, ele me acompanhava e me levou pra seleção. Em 2008, competindo com o Maicon e com o Daniel Alves, que eram naquele momento os 2 melhores. O Cafu tinha acabado de sair. 2008, olha só, o Dunga me levou pra competir com esses 2. E me levava. Quando um não tava, ele me levava. O Dunga me levou várias vezes pra seleção. E, assim, pra ele eu sou grato ao Dunga, porque ele me falou que ia me convocar, me convocou e me botou pra jogar. Me deu oportunidade. Agora, assim, cara, acho que faltou uma Copa do Mundo pra mim. Tinha que ter jogado uma Copa do Mundo. Pô, joguei 14 anos na Alemanha, um na Grécia, um na Itália. Pô, tinha uma experiência muito grande na Europa. Fui campeão na Europa, joguei muitas decisões. E faltou uma Copa do Mundo pra mim. Faltou uma Copa do Mundo, acho que, cara, acho que a Copa de 2014, o Maicon ainda tava bem, mas o Maicon tava machucado. Né, mas ele também estava bem. O Mike e o Daniel, né, eram superiores a mim naquele momento. Agora, em 2018, eu tinha que estar naquela barca, né, respeitando, claro, quem foi, mas assim, eu estava muito preparado, né, estava vindo de uma sequência espetacular, porque assim, não na Copa, mas assim, essa preparação para a Copa, eu tinha que ter tido mais oportunidade. O Tite me ligou uma vez e me falou que tava me vendo, fez acompanhar uma pré-temporada minha no Bayern lá nos Estados Unidos, me elogiou, falou que gostaria de saber qual era o meu sentimento sobre a seleção, e aí eu falei pra ele, fui claro. Falei: professor, obrigado já que você tá me ligando, só de você tá me ligando já tá ótimo. Agora sim, eu pedi pra sair da seleção, pra ser desconvocado,
porque eu não me via concorrendo, né? Então eu era a quarta opção. Então quando você é a quarta opção, 2 laterais machucaram, um ficou doente, e aí o quarto era eu. Então assim, eu não fazia parte daquela, né, tipo, da concorrência, da disputa ali para quem ia ser convocado, não. Aí às vezes tinha improvisado, os caras improvisavam lateral, que naquela época eu acho que era o Fabinho, cara, que tava do Mônaco, estava sendo convocado. E aí tinha muitos laterais assim, e aí os caras às vezes improvisaram e não me convocavam. Aí eu falei para ele, professor, se você for me convocar, se você me convocar, eu gostaria de ir para a seleção se eu tivesse continuidade, se eu tivesse convocações, se você me convocasse, assim, me desse umas 2, 3 convocações para você me ver jogar. Porque se ele me levasse para a seleção, eu ia fazer minha parte, né? Eu confio muito em mim, eu poderia ajudar. Porque eu estava jogando na Alemanha, jogando muito tempo no Bayern de Munique, titular, disputando todas as competições. E aí ele falou para mim que não ia me garantir convocação, mas entendeu o que eu queria, né, o que era o meu desejo. E aí eu falei para ele, professor, só de você estar me ligando já está ótimo. Falei para ele, por dia de telefone. E, né, foi de surpresa, aí eu falei para ele que queria ser convocado e tal, tudo. Aí ele entendeu a coisa e falou para eu continuar, mas eu expliquei para ele que eu só queria voltar para a seleção se eu fosse ter sequência. E aí, ele teve umas 2 convocações, ele não me convocou. E aí, em junho de 2017, ele me convoca para 2 amistosos, um lá na Austrália. Olha só que viagem, pertinho, na Austrália. Contra a Argentina e contra a Austrália. Na minha concepção, fui bem. E aí, volto para o Brasil, né, volto de férias, volto para a Alemanha, que foi nas férias dos jogos, volto para a Alemanha, continuo. Aí, tem uma convocação seguinte, ele não me convocou. Beleza, ele já sabe qual que era, né, o que eu tinha combinado com ele. Outra convocação, ele não me convocou. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. E aí na convocação ele falava que, né, que tava me observando, que eu era um dos jogadores que ele tava no radar da seleção, mas não me convocou. Aí ele começou a convocar os jogadores. E aí no final do ano teve a última convocação, que era tipo a penúltima, assim, antes do que pra Copa. Ele não me convocou também. Aí eu desisti, né, cara? Eu larguei, eu falei, pelo amor de Deus. Não, jamais, não perguntei porque assim, né, eu já tinha falado pra ele, deixado no telefonema nosso, quando ele me ligou, que eu falei que eu gostaria de voltar pra seleção se eu tivesse sequência, né, que eu já tinha pedido pra ser desconvocado. E assim, né, aconteceu, não me convocou mais, não tive mais oportunidade. E aí fiquei chateado, né, fiquei magoado porque, cara, tinha que ter disputado na Copa do Mundo, disputei tudo, só não faltou uma Copa do Mundo. Joguei 17, 20, mas da profissional não. Então fiquei chateado, né, muito, porque eu poderia ter ajudado, conhecia todo mundo, né, tava jogando futebol europeu, nível altíssimo, titular no Bayern, e aí aconteceu isso, mas assim, né, não quis destino que eu participasse de uma Copa, e aí fiquei zangado, porque era que eu deveria ter participado de uma, merecia, né, eu fiz uma carreira espetacular. Rapaziada, vamos lá! Em 2018, o lateral direito reserva que Tite optou por levar foi o Fagner. Com todo o respeito do mundo ao Fagner, o Rafinha estava voando no Bayern, disputando competições de alto nível, tendo níveis de enfrentamento europeu. Eu acho que Rafinha foi injustiçado pelo Tite em 2018. Com certeza ele iria ajudar bastante. Apesar das frustrações com a seleção, Rafinha segue escrevendo sua história com brilho. Hoje, no São Paulo, ele lidera o time como capitão e conquistou a Copa do Brasil de 2023. Ele afirmou que deseja disputar a Libertadores de 2025 antes de se aposentar, reafirmando seu amor pelo futebol e pelos clubes que defendeu. E aí, galera, o que vocês acham? Rafinha tinha razão em se sentir chateado com Tite? Ele merecia uma sequência maior na seleção brasileira? Ou vocês acham que foi uma questão de escolhas técnicas? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês. E pelo amor de Jesus, curtam esse vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!